E agora nós vamos para a seção 11 do Jamir Shaibah. E o comentário é o seguinte: Moreover, the pure teaching of the insiders, the Buddhists, is established through four views, that is, the four seals testifying the word of Buddha. Então aqui, ó, além disso, os puros ensinamentos dos que estão dentro do sistema, os budistas, é estabelecido ou afirmado através de quatro. A visão, que é os quatro selos que testemunham a palavra do Buda. Quais que são esses quatro selos? Você vai perguntar assim. Assim, ó. Sarva Sanskara Anicca. Todos os fatores composicionais são impermanentes. Sarva Sanskara Dukkha. Isso que eu estou falando não é tibetano, é sânscrito. Sarva Sanskara Dukkha. Quer dizer, todos os fatores compostos são insatisfatórios. Sarva Dharma Natman. Nenhum Dharma é divino. Eu tenho um eu divino. Nirvana Chaksantam, somente o Nirvana é a paz definitiva. Então, todos os ensinamentos do Buda são do Buda, ou são atribuídos aos Budas, ao Buda, se esse ensinamento tiver essas quatro características, ou pelo menos três delas, ou duas delas, mas senão não. Os quatro selos são esses, né? Então, normalmente, todos os quatro selos têm que estar presentes no ensinamento do Buda, num texto e assim por diante. Isso a gente chama de ensinamento, né? Aí, sim, você tem a presença da palavra do Buda, tá bom? Senão, não, pode ser que não seja autêntico, tá vendo? Tem um problema de autenticidade no ensinamento do Buda aqui, que é resolvido através de quatro selos, né? Como se fosse um selo de autenticidade, né? Então, meditation that eradicates all cyclic existence, such as the peak of existence and so forth. Então, primeiro, nós temos uma visão que dá testemunho dos quatro selos, né? Depois nós temos uma meditação ou uma noção de meditação que erradica todo o ciclo de existência, todo o samsara, como o pico da existência e assim por diante. O pico da existência tem a ver com tipos de meditação na qual você se coloca dentro de uma coisa chamada Samadhi Samapatti, que é quando a pessoa erradica completamente todos os níveis de lassidão e excitação mental. E aí entra em Samadhi, tá bom? Então, depois temos aqui Behavior that abandons the two extremes of indulgence and tiring fatigue. Então, um comportamento que abandona os dois extremos da indulgência e de fadiga, vamos dizer assim, fadiga que cansa, né? Então, nós temos dois extremos que devem ser evitados. Um é o que a gente chama de Sasvatavada, outro de Uchedavada. Dentro do Sasvatavada, uma indulgência, né? Ou seja, um comportamento de que tudo é reificado e que é extremamente bom. E do outro lado, um esforço para se libertar do samsara que traz fadiga, né? Que é complicado, né? Vamos dizer assim, machuca o corpo. Isso seria um tiring fatigue, que ele está dizendo aqui que está do lado do Uchedavada, que é outro extremo do materialismo, do aniquilacionismo. And fruits of separation through the wisdom realizing selflessness. E os frutos da separação através da sabedoria que realiza o selflessness, anatman, no caso aqui, né? O que seria isso? O não si mesmo. Não si mesmo. Né? Seria aquela ideia que não é que a gente não tem uma personalidade, mas não tem uma personalidade divina, conectado com a ideia de Atman, tá bom? Então, a gente não pode esquecer que essa ideia de Atman, ela, vamos dizer assim, na religião hindu atual, ela passou por muitas modificações para chegar lá, né? Então, nós estamos falando de um tipo de Atman, que é aquele que permaneceu como ponto de debate dentro da tradição budista, que não necessariamente é o mesmo Atman dos Shankyas, do Yoga e de outras escolas que tem lá, né? São as 6 grandes escolas, né? que existem até hoje e que trazem a ideia de Atman, mas não necessariamente está conversando com esse Atman que está aqui. Bom, então, Anatman, a ideia de não existe um eu divino na gente, eterno, imutável, né? These being fruits that are individual analytical cessations after which what has been overcome does not return. Então, esses sendo os frutos que vêm pelas cessações analíticas individuais, depois das quais
aquilo que foi superado não retorna. Então, uma outra marca, né, é o não retorno daquilo que foi cessado. Tá bom? Então, nós temos aí, primeiro, a visão dos 4 seres do Buda. Segundo, a meditação que radica todo o ciclo de existência. Então, é uma meditação que está fora da ideia de lassidão e excitação mental. E onde que eu posso aprender isso? Você tem que entrar no Lanrin Shemo, por exemplo, né? No grande tratado gradual à plena iluminação, escrito por Lama Tsongkhapa, por exemplo, explica isso lá nos seus volumes, no capítulo 5 e 6, inicialmente, e depois lá para frente, quando se fala da meditação, aí é um volume todo, né? Que no caso da minha tradução, está no volume 6, volume 6. Né? Então, e um pouco está no volume 1 e o restante está no volume 6. Tá bom? Então, meditação é coisa muito séria dentro do budismo, por isso que tem tanto estudo sobre isso. Né? E nos budismos, na verdade, né? Behavior, né? O comportamento que abandona os dois extremos, né? De indulgência no apego e de negação absoluta de qualquer forma de prazer. Né? Então, apego pelo prazer é um extremo. O outro extremo é a negação absoluta. Isso é mais para o lado emocional, não é mais para o lado psicológico do que para o lado da visão, vamos dizer assim, doutrinária. Né? A visão doutrinária fala sobre as duas visões, dois extremos, como está no Dhammacakkappavattana Sutta. Mas existe uma outra visão, que é essa, né? Que também está no mesmo sutra, mas de uma maneira assim muito mais rápida do que as duas visões, da Sasvatavada e Uccedavada, que é aquela ideia de indulgir, né, se dedicar àquilo que dá prazer sensorial e negar completamente aquilo que dá prazer sensorial. Né? Um seria uma obsessão pelo prazer sensorial, outro seria uma negação absoluta, ou seja, uma obsessão por negação absoluta do prazer sensorial. Então o Buda diz que não tem que se livrar desses dois extremos. Isso está falando muito em termos psicológicos. Né? E frutos da separação através da sabedoria que realiza a vacuidade do eu, né? Mas na verdade que não ainda é vacuidade do eu, né? Mas é uma espécie de mais para o lado de anátema, né? O não si mesmo, né? Não existe um eu divino, eterno, imutável, que permanece independente das coisas. Né? Essa seria a noção geral que é negada pelo budismo. Como eu disse, não necessariamente tem a ver com o Atman atual, que é falado e pensado dentro daquela categoria que nós chamamos de filosofia indiana. Tá bom? Então, these being fruits that are individual analytical cessations after which what has been overcome does not return. Então, uma outra marca, além do anátman, é a ideia de que aquilo que foi realizado não retorna. E seus cesseias, aflições mentais e emocionais, elas não retornam. Tá bom? Então, hoje, a sessão número 11 é essa aqui, que nós aprendemos algumas coisas bem interessantes, e depois nós passamos para o próximo pedaço aqui, né? Tá bom? Que é esse pedaço que está aqui em cima, está aqui embaixo, né? Aqui, ó. Kardache Jakti Jakjar Nartawadam. Né? Então, tá aqui, né? Mas ficar falando em tibetano aqui também não dá certo. Né? Então, vamos passando diretamente para a próxima sessão. Na sessão 12, nós vamos para indicating that certain professors of tenets are mistaken about the meaning established by those. Né? Indicando que certos professores dos princípios de maneira errada, falam sobre o significado estabelecido por eles, por aqueles, né? Mas assim, não hoje, tá bom? Então hoje nós ficamos por aqui na explicação desse comentário. Grande abraço para vocês e vejo vocês logo mais na sessão 12 do Jamyang Shaiba.